De volta com o programa Encontro Marcado, nosso convidado de hoje é o deputado federal Carlos Tito. Tito, além do apoio que você teve de instituições e tal, você teve apoio de algum município, de algum prefeito dos municípios da região? Não tive nenhum apoio formal de nenhum dos 35 prefeitos do oeste da Bahia. E respeito também... Você foi um herói, viu? É, de fato, mas assim, respeito também essa decisão dos prefeitos, porque a nossa candidatura, além de ser uma candidatura a deputado federal popular, foi uma candidatura regionalizada e que, no momento que cada um dos prefeitos, eles se elegem, já se elegem com seus compromissos, com o deputado estadual, com o deputado federal, com o senador, muitas vezes até mesmo com o governador de estado. Quando eu aceitei o desafio de ser candidato a deputado federal, eu já sabia que enfrentaria essa grande dificuldade, mas respeitamos as regras eleitorais. Disse em todos os municípios em que fiz campanha que não contava com o apoio de nenhum dos 35 prefeitos do Oeste, mas que após a nossa vitória, que eu seria o federal do Oeste, o federal dos 35 prefeitos do Oeste da Bahia, dos 35 municípios do Oeste, porque eu entendo, Jaime, que nós precisamos levar a disputa ideológica, a disputa partidária, a disputa política e eleitoral até o dia da eleição. A partir do dia da eleição, os eleitos precisam se dar as mãos e governar em favor da população. E é isso que nós faremos, colocando, a partir de agora, um mandato de deputado federal que pertence ao povo do oeste da Bahia, ao povo da Bahia, à disposição de todos os municípios, para que possamos juntos debater permanentemente com o governo do estado, com o governo federal, as soluções para os problemas que a população que vive nos municípios enfrenta a cada dia. Eu tive, inclusive, a oportunidade de fazer a minha primeira campanha regional e enfrentar e me deparar com muita pobreza. Fala-se muito que Barreiras é a capital do oeste da Bahia, que Luiz Eduardo Magalhães é a capital do agronegócio, que Formosa do Rio Preto é um grande município produtor rural, que São Desidério possui o maior PIB agrícola do Brasil. Mas que o que a gente mais encontra nesses mesmos municípios, pobreza. Nos outros municípios do Vale, é muita pobreza, é muita falta de água potável, é falta absoluta até de saneamento básico em todas as suas vertentes, de modo que falta muita segurança, falta muita geração de emprego, e a gente se convence a cada momento de que as soluções para os graves e históricos problemas existentes em nosso país e em nosso Brasil, elas estão todas aí. Basta que os políticos queiram oferecer as soluções para a nossa população. Eu entendo que essa determinação de ser um instrumento de mudança, de contribuir com o avanço econômico e social da nossa região, é algo inato, a nossa determinação de fazer política, mas que a gente precisa fazer de mãos dadas com a imprensa, com as câmaras municipais de vereadores, com as prefeituras, com a Assembleia Legislativa, com o governador e o governo do estado e também com o governo federal, que é quem tem a maior possibilidade de promover o verdadeiro desenvolvimento social que o nosso país precisa, trabalhando políticas públicas internas e externas que resgate a credibilidade do país para que tanto os nossos brasileiros e investidores nacionais quanto investidores internacionais passem a acreditar novamente no nosso país enquanto Estado democrático de direito que vivenciamos, mas principalmente um país que tem a estabilidade política necessária para garantir e respeitar os pactos firmados. Eu entendo que nós iremos debater de forma permanente quais são as soluções para desenvolver de forma acelerada os municípios do oeste da Bahia, principalmente, para que possamos passar a efetivar o combate e a erradicação da pobreza que ainda é muito latente em nossa região. Então, nós precisamos trabalhar essa necessidade de uma maior distribuição de renda, e isso os poderes públicos constituídos têm papel decisivo para efetivar isso daí. Então eu quero ser um deputado federal na Câmara dos Deputados, né, que dialogue diretamente com as associações rurais, com as associações de bairro, com todas as autoridades públicas constituídas, com a sociedade civil organizada, para que juntos, através de importantes audiências que faremos aqui com importantes autoridades nacionais, a gente possa a cada dia fazer com que haja uma assistência e um assessoramento técnico aos prefeitos do oeste da Bahia, para que todos os municípios passem a ter acesso
a importantes convênios e investimentos que o governo do estado já oferece, né, que instituições internacionais oferecem, que o próprio governo federal oferece, mas que muitas vezes os prefeitos não têm a competência necessária de assistência técnica para ter acesso a esses recursos. O mandato será muito voltado nesse sentido. Eu recebi uma convocação da IBA e de outras instituições vinculadas ao agronegócio para que eu assumisse agora, a partir da vitória no último dia 7 de outubro, também esse papel de fazer uma forte representação do agronegócio, desde o pequeno ao grande produtor, no oeste da Bahia, porque quando se fala em agricultura na Bahia, se fala no oeste da Bahia, nós representamos uma produção anual de mais de 6% de todos os grãos que são produzidos no Brasil, saem do oeste da Bahia. Então existem muitos desafios importantes que nós precisaremos enfrentar também em defesa do pequeno ao grande agricultor, porque o agronegócio representa 23,5% da economia nacional. E falar em oeste da Bahia é falar no agronegócio, é falar dessas importantes potencialidades que aqui eu falei, mas que isso precisa ser melhor distribuído. Precisamos fazer com que aquele pequeno produtor, aquele que está inclusive na reforma agrária, nos assentamentos, passe a ter acesso objetivo a crédito junto ao BNB, junto à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, porque há uma necessidade objetiva também de se discutir a reabilitação de crédito, principalmente do pequeno e do médio produtor, do pecuarista, do agricultor, de modo que a gente entende que algumas soluções imediatas precisam ser dadas para importantes programas federais para que haja uma reabilitação de crédito desses produtores, para que eles também passem a ter acesso a crédito para tornar a sua terra produtiva, para poder adquirir sistemas de irrigação, principalmente para os produtores ribeirinhos, para que haja estradas com qualidade para o escoamento da produção, para que haja assistência técnica para os pequenos e médios produtores, porque infelizmente só os grandes agricultores contam de forma permanente com a boa assistência técnica em nosso estado e em nossa região. Como é que você avalia o recado do eleitor? Porque há um descrédito geral nos políticos e o eleitor deu um recado. Como é que você avalia a questão do eleitor fazer uma coisa mais seletiva, eliminando a velha política? É isso, o poder pertence ao povo, os políticos são meros empregados do povo, de modo que essa representação é feita através do voto. O eleitor elege e o eleitor também tira. A cada eleição é a oportunidade democrática que o cidadão tem, através do voto, de poder eleger os seus representantes. Algumas pessoas dizem que o povo tem o representante que merece. A comunidade tem o governo que merece. Isso não é verdade, porque muitas vezes o político ele faz a campanha com um discurso muito bonito, com uma boa equipe de televisão, com importantes propostas que, se postas em prática, realmente ajudaria a melhorar a qualidade de vida da população, mas que depois que toma posse, que se elege, desaparece, só aparece de 4 em 4 anos, com novas promessas e muitas vezes conseguem até enganar a população e se reeleger 1, 2, 3, 10 vezes. Eu entendo que com as mídias sociais, com a predominância do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, da própria internet como um todo, através de mecanismos de comunicação em massa e também da própria democratização das comunicações através das TVs públicas, como é o caso da própria TV Câmara de Barreiras e outras tantas, a população está cada vez mais politizada, mais consciente dos seus direitos e das suas obrigações, dos seus deveres, e essa representação política ela tende a melhorar. De modo que a política não está judicializada, como eu disse. Eu entendo que a população tem sido cada vez mais crítica, a imprensa tem sido cada vez mais independente para apontar aquilo que é equivocado, aquilo que está errado, para que os políticos, os administradores como um todo, Jaime, possam corrigir o rumo das suas ações políticas administrativas. Eu entendo que o recado foi dado, a gente inclusive tem que respeitar a vontade popular que se confirma a cada eleição nas urnas, e aqueles que têm a oportunidade de poder representar milhões e milhões de brasileiros que honrem essa confiança com muito trabalho, com muita determinação. Eu, particularmente, sempre busquei dar o melhor de mim
nos mandatos que exerci. E não vai ser diferente também nesse mandato de deputado federal, que quero realmente honrar com, ao final do mandato, com muito resultado objetivo, concreto, para que a população tenha orgulho do mandato de deputado federal que está se constituindo em nossa região e nosso estado. As redes sociais, como é que você avalia o resultado das eleições? Foi um fator determinante para essa mudança do eleitor? Sim, principalmente pela mudança do Código Eleitoral, que reformou, inclusive, a legislação da Lei das Eleições, de modo que a própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que apenas regulamentou o novo Código Eleitoral que está vigente em nosso país, com a fragmentação da propaganda eleitoral de rádio e de televisão, houve, na verdade, um fracionamento do tempo que os partidos têm, não mais tendo 1 hora de horário eleitoral na TV aberta, e isso fez com que a população passasse a dar uma atenção muito maior também para as mídias sociais, porque a comunicação que é feita hoje através dos aparelhos celulares, como eu bem referenciei, pelo próprio Facebook, pelo próprio WhatsApp, pelo próprio Instagram, faz com que haja uma comunicação simultânea dos líderes políticos com o próprio eleitor, com o próprio cidadão. E essa via, ela não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Da mesma forma também, do mais importante ao mais simples cidadão, ele também se manifesta de forma democrática nas mídias sociais, colocando as suas ideias, muitas vezes de forma tímida, outras vezes de forma exacerbada, muitas vezes de forma justa, outras vezes também de forma injusta, de modo que a internet e essas mídias que eu citei é uma terra sem lei, inadministrável em função dessa grande possibilidade de manifestação. De uma certa forma até meio perigoso, né? Porque está muita violência. Não deixa de ser. Exatamente. Exatamente, que é algo que é possível, né? Exatamente, para todos aqueles, independente da política partidária. O próprio cidadão, a cada dia, tem agora essa oportunidade de se comunicar cada vez mais e de forma instantânea, né, com seus familiares, com seus grupos de amigos, né, e com toda a sociedade como um todo. O futuro são as mídias sociais, já é o nosso presente e a cada dia certamente estará mais fortalecida. O slogan da sua campanha foi o Federal do Oeste. Significa dizer que você vai estar com o seu gabinete aberto para receber, inclusive, os gestores do Oeste. Mas você vai responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco.